Voltando, vamos ver se a gente consegue acabar atos nesse bloco, né? Eu acho que nem você aguenta mais atos administrativos. Vamos ver se a gente consegue, porque a anulação só está faltando um detalhe. Aí a gente vê convalidação e faz as questões. Vamos combinar para ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente tem palavra para poder acabar nesse bloco. Vê só, de anulação eu disse que a administração tem um prazo de 5 anos para anular. Passou esse prazo, não é isso, ela não pode mais gerar uma anulação. Quando você pegar a lei do processo administrativo federal, ela vai te dizer mais ou menos assim, ó. Os atos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, o prazo para a administração anular decai em 5 anos. Vamos lá. Os atos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Ou seja, era um ato, não é isso, maléfico ou era um ato benéfico? Era um ato benéfico. Ou seja, o ato benéfico, ou seja, que foi bom para a pessoa, a administração só vai poder anular esse ato dentro de um prazo de 5 anos. Imagina um exemplo simples, simples sem precisar fazer conta. Imagina que eu tive a minha aposentadoria, estou aposentada, e a administração, por um erro de cálculo, está me dando, sei lá, R$ 100 a mais de aposentadoria. Mas eu te garanto o seguinte, eu, Ana Cláudia, não sei fazer o cálculo previdenciário. Eu não tenho a menor ideia de como é esse cálculo. Então, acabou que eu recebi esses R$ 100 a mais sem saber. Não é? Se botasse a menos ou a mais, era capaz de eu nem saber. Então, eu estava recebendo, disseram, sua aposentadoria, sei lá, R$ 4.000. Eu estou recebendo os R$ 4.000. Só que, na verdade, digamos que era para ser 300 quanto, meu Deus? Ai, meu Deus, R$ 4.000 menos 6, 3.900. Veja para aí como a pessoa é boa de conta. Era só 4.000 menos 100 e eu travei. Então, imagina que eu estou recebendo R$ 4.000, mas, na verdade, era para eu receber 3.900. Agora eu acertei, de aposentadoria. Então, por mês, eu estou recebendo R$ 100 a mais, mas eu acho que se a Previdência está me dando isso, eu mereço isso. Eu estou recebendo de boa fé. Estão percebendo? Aí foi passando o tempo. Passando o tempo, passando o tempo. Imagina que um ano depois, a administração percebeu o erro de cálculo. Pode retirar, sim ou não? Pode. Vou ficar triste, perdi R$ 100, mas se realmente era irregular, ela pode tirar. Só que imagina que deu um ano, 2, 3, 4, 5, nada foi feito pela administração. É como se aquilo virasse o meu direito adquirido. Já que eu estava de boa fé, a administração tinha um prazo de 5 anos para anular. Não fez nesse período, literalmente, ó, perdeu. Não é isso? Ela vai perder a possibilidade de anular esse ato, porque passou o prazo de 5 anos, é uma coisa benéfica para mim e eu estava agindo de boa fé. Agora, olha a diferença, só olha a diferença. Imagina que eu sou uma hacker e invadi o sistema da Previdência para poder aumentar o meu valor da aposentadoria. Nessa situação, se eu sou uma hacker, invadi o sistema da Previdência e aumentei de 3.000 para, sei lá, R$ 5.000, o que eu recebo. Aumentei logo um monte. Desde o início, tu concorda que eu estou recebendo de má fé? Digamos que 10 anos depois a fraude foi descoberta. 10 anos depois, posso perder ainda o benefício? Ele pode ser anulado? Claro, porque desde o início eu estava agindo de quê? De má fé. Ou seja, esse prazo, ele só vai ser utilizado para as pessoas que estão de boa fé em relação aos atos benéficos. Como assim ato benéfico? Imagina o contrário. Lembra do caso que eu disse, R$ 100 a mais? Vamos imaginar o contrário? Todo mês, de forma indevida, estão descontando R$ 100. É ato benéfico ou maléfico para mim? Maléfico. Só descobriram um erro 10 anos depois. Eu quero meu dinheiro de volta? Claro que eu quero. Estão percebendo? Quando o ato é maléfico para mim, a qualquer tempo ele pode ser anulado. Agora, quando ele é benéfico, pode ser anulado dentro de um prazo de 5 anos. Vou te falar de uma questão da FCC sobre esse ponto daqui, que eu achei interessante e até deve ter dado ideia para algumas pessoas. A questão dizia mais ou menos assim, ó. Teve um servidor que faleceu, ele não tinha família, não tinha, não é isso, ninguém de herança, nada. Aí o que que aconteceu? A empregada doméstica dele falsificou uma certidão de casamento, de união estável, seja lá o que for na questão, e deu entrada no pedido de pensão. A certidão foi bem falsificada e a pensão foi concedida. Ela já está recebendo essa pensão há 15 anos. Perceba, receber pensão de servidor do nada assim é um ato maléfico ou benéfico? É claro que é benéfico, lógico que é benéfico. Todo mundo queria receber uma pensão assim. Só que ela, desde o início, está de boa fé ou má fé? Má fé. Como desde o início ela está de má fé, 15 anos depois esse benefício pode ser anulado?
Claro, ele deve ser anulado, porque ele só não seria anulado se ela estivesse recebendo de boa-fé. Tranquilo? Então, volta no material comigo. Voltando para cá, a gente já sabe que esse prazo é um prazo de 5 anos, mas é um prazo de 5 anos. Deixa eu só botar a observação aqui do lado. Em relação aos atos benéficos. Você vai ver que na lei tem assim, ó, atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Mas resumindo toda essa frase, ato de que decorra efeito favorável para o destinatário, resumindo, é um ato benéfico. Então perceba claramente o seguinte, ó, vamos fazer o paralelo da revogação com a anulação, porque essa parte desenhar a gente acabou. Ó, deu print na anulação, copiou isso aqui, pronto, copie isso daqui, ó, e coloque do lado disso daqui, ó, da revogação, que aí você fica fazendo o paralelo. Mas você consegue fazer o paralelo também na tabela. Enquanto na revogação o ato é válido, mas não é mais conveniente e oportuno, na anulação o ato é inválido. Na revogação, ela só pode ser revogada, um ato só pode ser revogado por um controle interno. Já a anulação, por um controle interno e externo. Na revogação, como o ato é válido, o efeito é ex nunc. Já na anulação, como o ato é inválido, de regra, o efeito é ex tunc. A decisão de revogar é uma escolha, então é uma decisão discricionária, eu posso revogar. Já na anulação, eu devo anular. Revogação, como é escolha, só atinge atos discricionários. Já a anulação, como é conformidade contrária à lei, pode atingir tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário. Não existe prazo para revogar, mas existe prazo para anular, que é um prazo de 5 anos, salvo se a pessoa estiver de má-fé. Beleza até esse ponto, pessoal? Revogação e anulação, acabou. Isso pode cair na sua prova, tem uma chance gigantesca de cair na sua prova. Quando você for testar questões em casa e fizer questões de atos, você vai ver que quase tudo que é questão de ato é em relação a isso aqui, revogação e anulação. Aí a gente vai agora para o último slide de atos, que é esse daqui, ó. Só mostra aqui atrás de mim rapidinho, que é o tópico da convalidação. Perceba, olha o nome. Aqui tem um conceito que, logicamente, dando crédito, eu tirei aqui, ó, foi do livro de Alexandre Maza, eu tirei um trecho do livro dele, estou dando crédito. Só que esse conceito, querendo ou não, ainda é um conceito que às vezes você lê e diz, poxa, não estou entendendo direito. Mas olha o nome, convalidar. Convalidar é tornar um ato o quê? Válido. Fazer uma convalidação é como se fosse fazer um conserto. Eu pego um ato inválido e transformo esse ato inválido em um ato válido. É isso que é convalidar. Só que, cá entre nós, você acha que tudo na vida tem conserto? Não. Tem irregularidade que é tão grande, tão grande, tão grande, que não dá para consertar. Então, a gente tem que saber o que dá para consertar e o que não dá. Ou seja, o que admite convalidação e o que não admite. Vem comigo que eu vou desenhar e esquematizar para vocês esse tópico aqui da convalidação. Não vou nem mexer nesse conceito aqui de Alexandre Maza, vou começar um desenho aqui, ó. Cadê? Pronto. Então, na convalidação vai acontecer mais ou menos o seguinte. Eu tenho um ato inválido, só que em algumas situações eu posso pegar esse ato inválido e tornar esse ato inválido em um ato válido. Quando eu pego um ato inválido e torno esse ato inválido em um ato válido, o nome desse fenômeno que eu estou fazendo é o fenômeno da convalidação. Então, convalidar é pegar um ato inválido e tornar o ato inválido em ato válido. Só que a gente tem que ver quais são os tipos de invalidade, ó. Existe a invalidade absoluta. Quando a invalidade é absoluta, a gente diz que o ato ele é nulo. E existe um outro tipo de invalidade, que é a invalidade relativa. Quando a invalidade é relativa,
agora se diz que o ato ele é anulável. Então, perceba o seguinte, ó. Existe invalidade absoluta, existe invalidade relativa. Tu vai pensar comigo o seguinte, qual é o tipo de irregularidade mais grave? Invalidade absoluta ou invalidade relativa? É claro que a mais grave é a invalidade absoluta. Tanto que na invalidade absoluta não vai admitir o fenômeno da convalidação. Quando um ato é inválido de forma absoluta, ele não admite o fenômeno da convalidação. Porque a gente diz que esse ato ele apresenta um defeito insanável. O que é o defeito insanável? Algo que dá para sanar é algo que dá para corrigir. Então, se é insanável, é porque não dá para corrigir, não tem conserto. Então, quando o ato é inválido de forma absoluta, não tem conserto. Nasceu nulo, morreu nulo. Já quando a invalidade é relativa, vai admitir o fenômeno da convalidação. Admite sim, porque é a irregularidade mais simples. Aí aqui a gente diz que o ato apresenta um defeito. Lembra que defeito é irregularidade, vício, algum erro. Aqui o defeito ele é sanável. Eu muito louca botei o acento no lugar errado aqui, né, pessoal? Pronto. Então o defeito é sanável. Então veja que nem tudo tem conserto, que eu tenho a invalidade absoluta, eu tenho a invalidade relativa, mas apenas admite conserto aquela invalidade mais simples, que é a invalidade relativa. Só que a grande questão é, como eu vou saber se um ato é inválido de forma absoluta e vai ser considerado nulo? Como eu sei se um ato ele é inválido de forma relativa e vai ser anulável? Aí, para facilitar, eu vou pegar esse slide aqui com vocês, ó. Cadê ele? Cadê? Pronto. Eu vou até dar uma apagada. Eita, não apaga, né? Pronto, dá para mostrar assim mesmo, né? O que vale é a intenção. Perceba o seguinte, a gente viu os requisitos do ato administrativo e viu que requisito é aquilo que eu tenho que ter para o ato ser considerado válido. Quais são os requisitos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Só que a gente viu que esses atos daqui, esses requisitos, podem apresentar defeitos. E a gente, até o presente momento, chamou todo mundo de inválido, até agora. Só que por uma escolha a lei falou o seguinte, ó, defeito de finalidade, defeito de motivo, defeito de objeto, não tem conserto. Então, se o defeito é qualquer defeito em relação à finalidade, qualquer defeito em relação ao motivo, qualquer defeito em relação ao objeto, não tem conserto. Só tem conserto esses defeitos daqui, ó. Só tem conserto defeito de competência e defeito de forma. Em outras palavras, esquematizando, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Qualquer defeito em relação à finalidade, em relação ao motivo, em relação ao objeto, qualquer questão de prova que fala, que venha a falar que aquele ato possui um defeito de finalidade, de forma, motivo e objeto, aquele ato vai possuir um defeito insanável. Se é insanável, não admite o fenômeno da convalidação, ou seja, nasceu nulo e vai morrer nulo. Agora, se a sua prova falar em defeito de competência ou falar em defeito de forma, admite-se o fenômeno da convalidação, porque aqui a gente vai pensar que o defeito ele é sanável, se dá para corrigir, admite o fenômeno da convalidação. Professora, dá um exemplo. Imagina o seguinte, vou mudar de página, já já eu volto. Imagina que foi dada uma autorização
Só que essa autorização ela foi dada por Maria. Só que tem um problema. Maria, que deu a autorização, não era competente para tanto, ou seja, existe um defeito no requisito competência. Só que eu, sem saber, recebi a autorização e fui-me embora. Só que um tempo depois, perceberam que Maria fez um ato que, na verdade, a competência para esse ato, digamos que era de João. Então, Maria praticou um ato que era de competência de João. Então, esse ato, ele possui um defeito no requisito o quê? Competência. Mas a minha pergunta é, João concordando com o que foi feito, pode dar um ok na autorização dada por Maria? Pode. Então, esse defeito de competência, ele ainda existe ou não mais existe mais? Não mais existe. Por que não mais existe? Porque João, que tinha competência, acabou de fazer o quê? Convalidação. Ele pegou um ato inválido e, dando o seu ok, a sua concordância, ele transformou esse ato inválido em um ato válido. Então, o que ele fez foi uma convalidação. Perceba o que eu quero mostrar. João produziu, toquei errado, João produziu um novo ato dali para frente? Não, perceba que ele deu um ok no ato de Maria, num ato anterior. Então, aonde eu quero chegar? A convalidação produz efeitos para frente ou para trás? Para trás, o efeito da convalidação é um efeito ex tunc. Por que ex tunc? Porque não é que ele está produzindo um ato daqui para frente, não é isso. Ele está tornando válido esse ato anterior. Então, vamos anotar. Aqui, ó, essa convalidação, ela produz efeito ex tunc, que é efeito retroativo. Tem que voltar, tem que retroagir. Então, defeito de competência é defeito sanável. Vai admitir convalidação. Professora, como é que seria um defeito de forma? Vamos imaginar que essa autorização era para o meu barzinho colocar mesas e cadeiras na calçada. Só que o nome do meu barzinho é cerveja gelada. Cerveja gelada, estou inventando. Aí, em vez de cerveja gelada, a autorização, eles botaram chopp gelado. Perceba, trocaram o nome. Isso é um defeito de quê? De forma. O nome está errado. Mas depois, podem fazer uma retificação, ou seja, podem consertar e dizer que, na verdade, o nome era cerveja gelada em vez de chopp gelado? Pode. Estão consertando o ato anterior. Então, o que estão fazendo é uma convalidação. Até aqui, ok? Só que falta informação. Caiu na sua prova dizendo que defeito de competência, defeito de forma admite convalidação, marque certo. Só que cuidado. Não vai admitir se a competência era do tipo competência exclusiva. E não vai admitir se a forma não admite convalidação, se a forma ela era necessária para a validade do ato. Então, vamos lá. Caiu somente defeito de competência e defeito de forma. Não admite convalidação ou admite? Admite, porque de regra, tanto competência como forma admitem convalidação, ou seja, admite conserto, defeito de competência e defeito de forma. Só que não vai admitir conserto se a competência é do tipo competência exclusiva. Deixa eu dar um exemplo aqui, olha esse exemplo e vê como ele vai ficar diferente. Imagina que aqui há a autorização, o início é igual. Quem fez foi Maria. Só que digamos que unicamente quem poderia ter feito essa autorização fosse João. Maria não tem competente. Se só quem pode fazer é João, a competência de João é do tipo competência exclusiva, ou seja, ele não pode delegar a competência dele. Então eu te pergunto, se só João pode fazer esse ato, tem como ele tornar válido o ato de Maria? Não. Ele vai ter que anular o ato de Maria e ele, João, produzir uma nova autorização dali para frente. Estão percebendo?
Se é competência exclusiva, você não tem como dar o ok num ato feito por outra pessoa. Você vai ter que anular o ato dessa outra pessoa e produzir um novo ato dali para frente. Olha a diferença da convalidação. Vamos mudar, ó. Na convalidação, você conserta um ato anterior. Nesse exemplo aqui, é como se João tivesse delegado para Maria e tivesse concordado, dado um ok no documento dela. Então, está convalidado. Agora, se a competência é exclusiva aqui, ó, não tem como o João dar ok em algo feito por Maria. Ele tem que anular e produzir um novo documento dali para frente. Aí também, ó, deixa eu voltar aqui. A forma, de regra, admite a convalidação. Só que não vai admitir se essa forma era necessária para a validade do ato. Como assim necessária para a validade do ato? Vou dar um exemplo muito simples. No Brasil, esses documentos oficiais, eles vão ser feitos na língua portuguesa. Imagina o seguinte. Imagina que foi feito um documento. Esse documento está todo escrito em inglês. É um documento válido ou inválido? Inválido. Está sendo inválido. Eu te pergunto, tem como posteriormente simplesmente dar um ok nesse documento, nessa licença, nessa autorização feita em inglês? Não. Só me resta uma única opção. Eu vou ter que anular todo esse documento em inglês e produzir um novo documento todo em português. Por quê? Porque português é essencial para a validade do ato. Então, eu não estou convalidando. Eu estou produzindo um novo ato dali para frente. Professora, então como é o resumo? O resumo é exatamente isso daqui, ó, que pode aparecer na sua prova. Na sua prova vai cair assim: a convalidação é a possibilidade que a administração tem de consertar os seus atos, certo ou errado? Certo. Só que aí vamos para algumas opções. Até deixa esse daqui atrás aparecendo, só vou falar com vocês um pouco. Aí na tua prova que é assim, ó, admite convalidação os defeitos de competência, finalidade e forma, certo ou errado? Errado, porque finalidade não admite convalidação, só admite competência e forma. Se cai na sua prova assim, a convalidação poderá ser feita em relação aos defeitos de competência e forma e terá efeito ex tunc, certo ou errado? Certo. Se cai na sua prova, qualquer defeito de competência e forma admite convalidação, certo ou errado? Errado, não é qualquer defeito, é só o defeito que for sanável. Então, esse esquema que está aqui atrás é o esquema que cai na sua prova. É isso que aparece na sua prova. Se você entendeu como montar o esquema, você acerta as questões em relação à convalidação. Teoria de atos, acabou. Agora a gente vai treinar fazendo 3 questões para poder depois a gente seguir para o próximo tópico, beleza? Então, volta comigo e vamos fazer questão. Vindo para cá, a gente volta aqui para o slide. Aqui no slide, deixa eu andar, que tudo isso já foi visto. A gente agora vai fazer as questões. Primeira questão, uma questão da FCC, TRE Roraima, não é isso? Um abraço para o pessoal de Roraima. Vamos fazer a questão juntos. Vamos ler. Paola, servidora pública estadual, praticou o ato administrativo com vício em seu motivo, indicação de motivo falso. Carlos, particular interessado no aludido ato, ao constatar o vício, requereu a aplicação da teoria dos motivos determinantes, sendo seu pleito prontamente acolhido pela administração pública. Nesse caso, o ato administrativo praticado por Paola. Eu quero que você pesque as únicas 2 palavras que importam desse enunciado todinho. Quais são as únicas 2 palavras, pessoal, que importam daqui? Quais? Vício. Lembra que vício é sinônimo de defeito, é sinônimo de erro, de alguma irregularidade. E a outra palavra que importa é motivo, ou seja, tem um defeito no motivo. Se tem um defeito no motivo, o ato é válido ou inválido? Inválido. A invalidade é relativa ou absoluta? A absoluta, lembra? Finalidade, motivo e objeto é invalidade absoluta. Então, esse ato vai ser considerado válido ou nulo? Nulo. Admite convalidação? Não, porque convalidação
só admite nos requisitos da competência e no requisito forma, mas não admite convalidação aqui, ó, no requisito motivo. Então, a gente já sabe que esse ato é um ato considerado nulo. Vamos para as alternativas. Letra A, o ato pode ser convalidado. Nem vou ler o resto, certo ou errado? Errado, porque não se convalida defeito de motivo. Letra B, o ato é válido, certo ou errado? Mais errado ainda, porque o ato é nulo. Letra C, o ato é nulo, certo ou errado? Certo. Estão percebendo como fica uma questão automática quando você pega a lógica da convalidação, daquele esquema? Vê a letra E, o ato pode ser convalidado. Pode ser convalidado? Não, porque eu só posso convalidar defeitos de competência e forma. E letra E, o ato é válido, mais falso ainda, porque o ato vai ser considerado nulo. Estão vendo que a questão é enorme, mas é só para te assustar, só para confirmar a resposta correta, a letra C. Tranquilo? Vou para a segunda, uma do CESP. Ó. Segunda questão, auditor do Piauí, diz assim: a administração pode anular os próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial, bem como poderá revogá-los quando eles estiverem errados, ou seja, quando eles contiverem vícios que os tornem ilegais. O que você acha, certo ou errado? Vou te dar 2 segundos, certo ou errado? Olha as palavras-chave, ó. Anular por razões de conveniência e oportunidade e revogar por motivo de ilegalidade. Isso está certo ou está errado, pessoal? Errado. Por quê, pessoal? Porque está exatamente trocado. Se é conveniência e oportunidade, não é anular. Aqui deveria estar escrito revogar. E se o ato é ilegal, não é revogar. Aqui deveria estar escrito anular. Então, a questão está exatamente trocada. É por isso que o gabarito dessa questão de auditor do Piauí, ele é errado. Tranquilo? Saideira de atos. Vamos nessa terceira questão. Olha o que diz aqui, ó. Os atos administrativos são emanados de agentes dotados de parcela do poder público e, por isso, estão revertidos de certas características que os tornam distintos dos atos privados em geral. Nesse contexto, é correto citar o atributo da, ou seja, uma questão que ele só quer saber dos atributos. Lembra quais são os atributos? Presunção de legitimidade, imperatividade, alta executoriedade e tipicidade. Só isso que ele quer saber. Vê a letra A. Fala em atributo da retroatividade. Esse atributo existe? Não. Mas vamos ler, só para ver o que ele diz. Retroatividade, que faz com que o ato retroaja a data em que ocorreu o fato que motivou sua edição. Isso aqui existe, minha gente? Não, não existe esse atributo da retroatividade. Já pode cortar. Letra B fala em atributo da imperatividade. Esse atributo existe? Existe. Vamos ver se o conceito está certo. Diz que esse atributo da imperatividade faz com que o ato seja cogente. Cogente quer dizer obrigatório, imposto. Então, de que a imperatividade faz com que o ato seja obrigatório somente em relação às pessoas que forem intimadas do ato. Imperatividade é isso? Não. Imperatividade é o administrador poder praticar o ato independentemente da concordância de quem? Do particular. Não fala nada disso de pessoa que foi intimada do ato. Ele é obrigatório para qualquer particular que tiver em posição de inferioridade em relação ao interesse coletivo. Vamos à letra C. Fala de atributo da alta executoriedade. Esse atributo existe? Existe, mas bora ver o conceito. Por meio do qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Está certo ou errado, pessoal? É exatamente o conceito da autoexecutoriedade. Com a autoexecutoriedade, o administrador pode praticar o ato independentemente de autorização judicial. Resposta correta já é a letra C. Perceba que a letra D e a letra E falam em atributo da autotutela e continuidade. Esses atributos não existem,
Mas vamos ver aqui, não existem como atributos, tá certo? Existe o princípio da autotutela e o princípio da continuidade do serviço público, mas não tem nada a ver com atributo, tá? Mas vamos ler o conceito. Letra D. A autotutela, por meio do qual o ato administrativo somente pode ser imputado ao particular a partir da decisão judicial que ratifique a legalidade do ato. Minha gente, nem lê, tá? Porque isso aqui não tem nada a ver com nada. A autotutela é simplesmente a possibilidade de existir um controle interno. E olha a letra E, continuidade, por meio do qual o ato administrativo não pode sofrer interrupção a partir do momento em que o administrado foi intimado de sua prática. Esse atributo aqui, continuidade, não é um princípio, não é um atributo, é um princípio, e esse não pode sofrer interrupção. Pode sim, a gente viu isso daqui quando a gente estuda a parte de serviço público. É por isso que só confirmando, resposta correta, letra C. Então, pessoal, é com muita alegria que eu digo para vocês que o assunto de atos administrativos foi. Só que como é um assunto muito grande, fica a dica de sempre estar realizando questões sobre esse assunto, que vai ser uma das garantias do sucesso nas questões na hora da sua prova. Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.